Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E hoje tem Bolsonaro na Polícia Federal, porque o golpe de Estado está pairando em cima do Brasil. E esse pessoal não está brincadeira. Agora, a Polícia Federal hoje vai receber o Bolsonaro para prestar um novo depoimento, quer dizer, mais um depoimento. Lógico, não é a primeira vez que ele vai depor na Polícia Federal. Agora, esse conhecido como genocida, o Bolsonaro, ele deve prestar um depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira. E o caso desta vez trata-se de uma investigação aberta contra o deputado Eduardo Bolsonaro, o 03. Agora, os agentes da Polícia Federal colherão as declarações do Bolsonaro sobre a articulação de seu filho, o 03, que está nos Estados Unidos para viabilizar sanções contra as autoridades brasileiras, porque o alvo deles é o golpe de Estado. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é que pediu essas investigações. Agora, a suspeita é que o 03 tenha cometido 3 crimes ao fomentar as ações do governo Trump contra o Brasil. E o primeiro deles é a coação do curso do processo segundo a obstrução das investigações de infração penal que envolve a organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. Agora, e o último crime é de abolição violenta ao Estado democrático de direito. E o apontamento foram feitos pela Procuradoria-Geral da República no pedido que motivou a abertura das investigações. Agora, para a PGR, a evidência inicial indica que buscas por sanções internacionais, a magistratura tem o objetivo de interferir nas ações penais contra o Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Agora, a Polícia Federal busca esclarecer, portanto, o papel do Bolsonaro na trama internacional, uma vez que ele será o principal beneficiado nas sanções articuladas pelo 03 nos Estados Unidos. Agora, o apontamento está na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu o aval para o inquérito. Agora, o Bolsonaro, ele é diretamente o beneficiado pela conduta descrita e já declarou ser o responsável financeiro na manutenção
do 03 lá nos Estados Unidos. E o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, anotou as provas, o novo depoimento do Bolsonaro. E essa não é a primeira vez que o Bolsonaro presta depoimento na Polícia Federal. Ele já esteve em diversas ocasiões na Superintendência em Brasília, para esclarecer inclusive o papel em diferentes esquemas. Passou por lá, por exemplo, para tratar da trama golpista, da tentativa de golpe na nossa democracia, caso em que tornou posteriormente o réu do processo. Em outras oportunidades, inclusive, o Bolsonaro foi ouvido para tratar das falsificações de cartão, falsificações de documento do Estado. E tem outra, e também passou por lá no desvio e na venda de joias que ele roubou do patrimônio público brasileiro. Agora, o Bolsonaro, inclusive, está sendo beneficiado pela Procuradoria-Geral da República, que inclusive esse processo dele de falsificação de documento do Estado, o Procurador-Geral da República engavetou. E tem outra, esse roubo de joia e contrabandeada para os Estados Unidos, aquelas joias que veio da Arábia, que o Bolsonaro roubou do patrimônio público, já está há quanto tempo na Procuradoria-Geral da República? E o Paulo Gonet nem tchum ainda, nem mandou para o Supremo Tribunal Federal. Eu estou achando que ele está na moita ajudando o Bolsonaro. Agora, em contrapartida, nós temos, inclusive, a Carla Zambelli sacaneando o Bolsonaro. Veja bem, ela já sacaneou lá com aquela, quando saiu nas vésperas do segundo turno das eleições, com uma arma na rua, dando tiro, fazendo o maior carnaval, e isso o Bolsonaro diz que ajudou na derrota dele. E agora, como está o processo no Supremo Tribunal Federal, já tinha sido ouvido todos os depoimentos, já está quase na fase final do processo, a Carla Zambelli resolve fugir do Brasil, que é justamente para abrir os olhos da Procuradoria-Geral e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que inclusive declararam que vai mudar as formas que eles estão tendo, porque o que está acontecendo? O cara é julgado, que nem no caso da Carla Zambelli, foi julgada e condenada, se não colocar tornozeleiras eletrônicas, tomar cuidado, o cara dá no pé. Agora, a culpa disso foi do ministro Alexandre de Moraes, que devolveu para Carla Zambelli o passaporte dela. Quer dizer, devolveu o passaporte para quê? Para ela ficar no Brasil? Se ela já foi condenada? E o cara está condenado há 10 anos, ele não quer ir para a cadeia. Quer dizer, ninguém quer ir. E ela deu no pé.
Agora, tem uma série de sanções que eles estão fazendo. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Que inclusive o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito político federal com o objetivo de apurar se a deputada Carla Zambelli tenta obstruir ou atrapalhar as investigações penais e a invasão que foi, inclusive, aquela transação que ela foi condenada do sistema do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive condenou, ela foi condenada a 10 anos e ela fugiu do Brasil. Agora, ela foi embora do Brasil junto com o marido dela, que pediu o afastamento porque ele é o secretário de Segurança Pública lá em Caucaia, no Ceará. E tem outra, ele alegou doença também, e deu fuga para Zambelli, que é o coronel Antônio Aguinaldo de Oliveira, que é marido da Carla Zambelli. E ele é secretário de Segurança Pública, dando fuga para uma condenada a 10 anos de prisão. Porque ela foi condenada no dia 14, no dia 21 ele já pediu para sair e já foram embora. Agora, segundo o Diário Oficial lá de Caucaia, no Ceará, o coronel Aginaldo, ele está ausente até o dia 30 de maio, quer dizer, sendo substituído. Isso está no Diário Oficial do município. Ele foi substituído pelo secretário Marco Antônio de Jesus. Agora, a prefeitura confirmou posteriormente que o coronel protocolou um pedido de afastamento por motivo familiar e o cargo, inclusive, que era até apenas o dia 1º de julho. Quer dizer, vai ficar com a Carla Zambelli lá na Europa. Quer dizer, ele diz que eles estão nos Estados Unidos. Isso é informação que está na Flórida. Agora, o cara que dá fuga para uma condenada a 10 anos de prisão, não acontece nada, só porque ele é secretário da Segurança Pública de uma cidade lá do Ceará, de Caucaia. Eu acho que tem que o Supremo Tribunal Federal ou a PGR tem que tomar providência disso, porque ele foi dando cobertura para Carla Zambelli. Agora, a Carla Zambelli cometeu um monte de crime. E ela também foi condenada em outro processo. Só que o negócio é o seguinte, e ela foi condenada a um pagamento de 2 milhões por danos morais coletivos. Só que ela não pagou. E tem outra, a cassação de mandato, que ainda também não aconteceu.
porque isso depende de uma deliberação da Câmara dos Deputados. E tem outra, ela responde por outros inquéritos no Supremo Tribunal Federal. É o fim da picada. A Carla Zambelli está encarcerada e o marido dela deu fuga para ela. E tem outra, esse pessoal tudo bolsonarista. Esse pessoal que quis dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que eles esqueceram que ditadura militar nós já tivemos e sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Nós não queremos mais ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Ajudem na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Junto, nós somos mais fortes. Fico por aqui, pessoal, e um tchau.